Muito boa noite a todos. Hoje nós vamos tratar de um tema que não todos têm assim facilidade de compreensão e muitos se questionam por que esses temas estão ali no livro de Urântia. Qual é o significado dessas coisas ali no livro de Urântia? Nós vamos falar hoje das personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, né? Esta apresentação, este estudo, é do módulo 3, capítulo 4, e a aula 5. E esse estudo que nós vamos fazer hoje, ele está baseado principalmente no documento 24, né? Então, como eu estava dizendo, quando a gente fala de personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, às vezes a gente tem dificuldade de entender por que o revelador trouxe essas informações para nós. Nós temos visto aí, ao longo desse módulo 3, vários documentos que o pessoal eventualmente pode dizer, puxa vida, esse é um assunto árido, né? Às vezes um pouquinho complicado, e por que essa informação está aí? Eu acho que, na verdade, todos nós, à medida que vamos evoluindo, vamos chegando próximo do paraíso, todos esses temas, todas essas personalidades, nós vamos ou nos encontrar com elas, ou, se não, ter conhecimento delas e do trabalho delas e compreender a importância do trabalho delas. Para nós é importante a gente saber, neste momento, que, ao ler esses documentos, a gente perceber que o Pai tem uma preocupação gigantesca com todos nós. Ele fez essa obra, essa criação maravilhosa, onde nós, mortais, desempenhamos um papel de suma importância. Na verdade, nós somos a meta de perfeccionamento que o Pai colocou para nós, de desenvolver essa experiência para chegar até Ele. Seria muito complicado se o Pai nos tivesse deixado aqui nesses mundos, né, e falassem, agora se virem aí, né? Vocês estão por conta de vocês. E, claro, é muito bom saber que não é assim, né? O Pai montou uma criação fabulosa, espetacular para todos nós, e desenvolveu todo um processo para nos assistir, para nos guiar e nos orientar para chegar até Ele, sempre respeitando o nosso livre-arbítrio. Então, no cenário, no menor cenário da nossa compreensão, serve o fato de, ao conhecer essas personalidades, de que isso faz parte desse plano do nosso Pai, ver com quanto carinho, com quanto amor Ele colocou tantos seres e tanta estrutura, tanta organização para nos levar até Ele. Então, o fato de poder contar com essas personalidades todas é realmente uma dádiva do Pai, e faz com que a gente tenha que agradecer por essa bondade infinita dele. Eu vou avançar aqui, então, como sempre. Os temas que nós estamos apresentando aqui, eles, é claro, incluem a minha opinião, a minha apresentação. E tem, claro, pessoas que têm outras interpretações,
provavelmente sobre os mesmos temas. Então, nós não temos uma interpretação oficial do livro de Urântia, e é importante que cada um estude o livro para formar a sua própria opinião. O que nós vamos discutir hoje está principalmente centrado lá no documento 24, e não vai ter dificuldade para ninguém acompanhar o que nós vamos discutir aqui apenas com a leitura desse documento. Para simplificar a apresentação, vários dos textos que estão ali no documento 24, eu dei uma resumida neles, né? Tentei simplificar, buscando não alterar o seu entendimento, mas claro que ao alterar o conteúdo, o texto, a gente arrisca mudar o entendimento do texto. Então, eu simplifiquei alguns textos para que a gente não tivesse uma exposição com um texto muito longo aqui, apesar de que, nesses documentos, isso é inevitável. Então, se alguém for conferir os textos que eu coloquei aqui, provavelmente vai encontrar alguma diferença com o que se encontra no original, lá no livro de Urântia. Bom, nós vamos falar das entidades, né, dos seres elevados do Espírito Infinito. Então, eu vou recapitular aqui que esses seres, essas entidades do Criador Conjunto, porque o Espírito Infinito também é chamado de Criador Conjunto, né? E o Espírito Finito, ou Criador Conjunto, é a terceira pessoa da Trindade, né? Então, esses seres, essas entidades da criação do agente conjunto, são seres espirituais que se ocupam do ensino e da ministração a todas as criaturas de vontade, do esquema ascendente de progressão mortal. Portanto, estamos falando principalmente do nosso esquema de ascendente, nós mortais. Essas entidades do Criador do Conjunto, elas compõem, na verdade, um grupo de são três grupos. Nós temos as personalidades mais elevadas do Espírito Infinito, que é o grupo que nós vamos estudar hoje. Tem as hostes de mensageiros do espaço, e tem os espíritos ministradores do tempo. Então, são grupos, né, que operam são coligados do Criador Conjunto, e nós vamos tratar hoje, então, desse grupo das personalidades elevadas do Espírito Infinito, que, na verdade, é composto por 7 grupos. O primeiro grupo é de mensageiros solitários, nós já tivemos uma aula sobre isso. Um outro grupo é de supervisores dos circuitos. Aí segue-se os diretores do censo, auxiliares pessoais do Espírito Infinito, né? Inspetores associados e sentinelas designadas, além dos guias graduados. Então, é desse grupo aqui que nós vamos, de sete grupos que nós vamos estar falando, e eles representam, então, essas personalidades elevadas do Espírito Infinito. Nós vamos tratar de cada uma delas. Tem esses primeiros 4 grupos, mensageiros solitários, supervisores de circuito, diretores do censo, auxiliares pessoais do Espírito Infinito, eles têm uma característica em comum, que eles possuem dons imensos de antigravidade. O que vem a ser essa antigravidade? Né? Claro que é uma coisa que escapa da gravidade, que não tem a ver com a gravidade. Quando a gente pensa na gravidade, para ajudar a gente a compreender um pouquinho isso daqui, a gente pode pensar no seguinte, que a gravidade exerce
uma atração, por exemplo, quando faz muito frio, a matéria ela se contrai, né? Ela se concentra. Ou quando tem essa gravidade de uma massa específica, a gente tende a se agrupar em torno de um centro que nos atrai para esse centro, chupando para dentro desse centro. E a gente percebe isso aqui no nosso mundo, né? Nós temos essa percepção muito clara. Se não existisse essa gravidade, provavelmente, por exemplo, o nosso planetinha, ele não seria esse aglomerado, essa esfera, que essa matéria se desagregaria e se espalharia, né, como um todo. E essa gravidade está presente em todo o universo e exerce uma atração de uns objetos pelos outros, etc. Essa gravidade, ela impacta a todos os seres que habitam o universo dos universos de uma maneira ou de outra. Não tem como evitar que isso aconteça. Então, em muitos casos, ela funciona retardando ou retendo, diminuindo a velocidade da viagem de alguns seres, por exemplo. Em outros casos, o fato de ter essa antigravidade significa que aquele ser pode escapar dessa atração, desse circuito da gravidade, e, por isso, ter uma velocidade maior, por exemplo, quando viaja pelo espaço. Estou dando um exemplo aqui, mas é lógico, existem infinitas coisas envolvidas na questão da gravidade e da antigravidade. Não é o nosso propósito aqui discutir esse tema da gravidade. Além disso, desse grupo de 7 personalidades, 7 grupos de personalidade aqui, tem 2 grupos que eles transitam em todas as áreas do universo dos universos. Eles não estão limitados na sua circulação, no seu trabalho, na sua atuação, a um local específico, a um setor específico. Então, eles transitam por todo o universo. E esses grupos são os de mensageiros solitários que prestam serviço em todas as áreas do universo dos universos, e os auxiliares pessoais do Espírito Infinito. Então, só para lembrar aqui, esse aqui é a maquete sugestiva do que é o universo dos universos, com a ilha central, as 21 esferas sagradas, a Avona, os 7 superuniversos, e por aí vamos. Então, esses indivíduos, eles não têm nenhuma limitação de espaço, ou de área, ou de campo de atuação. Eles trabalham em todo o universo, sem uma limitação. Essas personalidades elevadas do Espírito Infinito, elas estão, algumas delas, centradas em alguma parte do grande universo. Então, quando a gente pega o grande universo lá, a gente tem, por exemplo, alguns seres desse grupo de 7, desses 7 grupos, que não têm uma sede específica. Esse é o caso, por exemplo, dos mensageiros solitários. Eles não têm um lugar de atuação específica, permanente, de residência específica. Estão espalhados por todo o grande universo. Nós temos um grupo de seres que está centrado na ilha central de luz, né, que é o caso da Ilha do Paraíso. E esses seres são os auxiliares pessoais do Espírito Infinito, justamente aqueles que assistem, que atuam em nome ou representando o Espírito Infinito, ajudando ele em diversas atuações. Esses auxiliares, a casa deles é lá na Ilha Central, não poderia ser diferente, porque
eles trabalham com o espírito infinito e ali é que está o espírito infinito localizado. Mas, como eu falei ali atrás, assim como os mensageiros solitários, esses auxiliares pessoais do espírito infinito, eles não têm um local de atuação específico, eles trabalham em todo o universo dos universos, né, em representação do espírito infinito. Então, onde o espírito infinito mandar os caras trabalharem, eles vão. Aí nós temos aqueles que estão centralizados no circuito das esferas de Avona. Naquele 1 bilhão de esferas lá tem os circuitos, e tem alguns que ficam daqueles seres, um grupo desses seres, que são os guias graduados, que ficam centrados nessa região de Avona. Temos na sede do capital dos superuniversos aqueles seres que são os supervisores dos circuitos, que estão centrados ali. Então, nessa sede de cada capital dos universos. Além deles, nós temos os diretores de censo lá também, centrados ali. A nível de capital do universo local, de universos locais, né, então aí já vejam que vai descendo aqui, né, sem sede, Ilha Central, Avona, capital do superuniverso, e o capital dos universos locais. Nós temos ali um grupo, que é o grupo de inspetores associados. E, finalmente, a nível de capitais do sistema, então, veja, mais além da capital do universo local, já descendo passando pela constelação, pelas constelações e chegando até o nível do sistema, nas capitais do sistema, nós temos atuando ali o grupo de sentinelas designadas. E esses seres, a maior parte dessas personalidades mais elevadas, eles ocupam postos nos universos locais, mas não se encontram organicamente vinculadas às administrações desses reinos evolucionários. Então, a maioria desses seres podem estar prestando serviço nos universos locais, no nosso caso aqui no universo local de Nébadon, mas eles não estão organicamente vinculados à administração do nosso Micael aqui, nem de Gabriel, que é o supervisor, o comandante executivo do nosso superuniverso. Muito bem. Continuando, então, eu não fiz uma apresentação seguindo exatamente a sequência do livro. Eu acabei me baseando na apresentação em relação à localização dessas entidades, desses grupos de seres ali no grande universo. Então, começando por aqueles sem sede, né, que são os mensageiros solitários, que nós já tivemos uma apresentação aí na aula anterior, eles são encontrados no paraíso e afora, desde os circuitos de Avona, nas capitais dos superuniversos e daí para fora, nos diversos setores e universos locais e suas subdivisões, chegando até mesmo aos mundos habitados, como Urântia, por exemplo, né? E eles, embora pertençam às personalidades mais elevadas do espírito infinito, a sua origem, natureza e serviço foram abordados no documento precedente a esse que nós estamos estudando, de maneira que aqui eu não vou dedicar muito tempo aos mensageiros solitários. Eu recomendaria que a gente visse lá a aula brilhantemente colocada na semana passada por nossa colega Mantovani, né? Nós temos aqui na Ilha Central de Luz, então,
aqueles que têm uma localização específica na Ilha Central de Luz, que é o caso dos auxiliares pessoais do Espírito Infinito. E esses auxiliares, eles são também chamados ajudantes do Espírito Infinito. Nós não sabemos quantos eles são, nem quando e nem como eles foram criados. O seu número deve ser o de uma legião, mas não há registro da quantidade deles em um verso. Então, a gente estima, o nosso revelador aqui, ele estima que sejam trilhões. Acreditamos que o Espírito Infinito não esteja limitado quanto à criação desses ajustadores pessoais. Eles existem para assistir exclusivamente à presença paradisíaca do Espírito Infinito, e eles circulam, como nós já falamos, por todos os lugares da criação, para onde os circuitos do Espírito Infinito se estendam, ou seja, todo o universo dos universos. E eles aparecem para executar as suas ordens, as ordens do Espírito Infinito. Atravessam o espaço de um modo semelhante ao dos mensageiros solitários, mas não são pessoas no mesmo sentido que os mensageiros o são. Eles são todos iguais, idênticos. O agente conjunto, ou o Espírito Infinito, os considera verdadeiras personalidades, mas é difícil que os outros seres o vejam assim. Eles não manifestam uma presença espiritual para outros seres espirituais. Os seres de origem do paraíso têm consciência da proximidade deles, mas não reconhecem a presença de personalidade neles. A falta dessa presença torna-os mais úteis ao Espírito Infinito, talvez porque não são todos que percebem a presença deles. E em algum lugar onde eles tenham que cumprir alguma missão, pode ser do interesse do Espírito Infinito que naquela missão específica eles passem desapercebidos. Então, das ordens reveladas de seres espirituais originadas no Espírito Infinito, os ajudantes são quase os únicos que nós não iremos encontrar durante a nossa ascensão até o interior do paraíso. Né? Aí, nas esferas de Avona, nós temos os guias graduados, né, que ficam ali. Esses guias graduados, o livro descreve a origem deles. E os reveladores dizem que acreditam que esses guias graduados sejam membros perfeccionados da ordem dos servidores de Avona. Os guias têm simpatia, né, ampla e capacidade para compreender os acidentes. Então, eles acreditam que eles adquiriram essa cultura servindo efetivamente nos reinos do superuniverso, como servidores de Avona Administração Universal. Então, o que eles estão dizendo é que eles acham que esses servidores de Avona, que muitas vezes partem em compromisso no superuniverso, eles apresentam um programa de evolução, se é que podemos falar assim, porque os seres de Avona, teoricamente, são perfeitos, não estariam submetidos a esse processo evolutivo, mas eles têm um crescimento de alguma forma e eles acabam, então, em algum momento, depois de prestar esse serviço, experienciando um tipo de um abraço da Trindade lá, luminoso, que não significa necessariamente que aquele servidor vai se transformar num guia graduado. Mas, coincidência ou não, um quarto desses guias graduados que chegam até o abraço divino nunca retorna para o serviço dos reinos. O número de guias graduados, ele difere muito pouco, né? E ele iguala-se exatamente ao número dos servidores que receberam o abraço, que desapareceram, né? E aí, os 7 espíritos mestres e os 7 diretores supremos do poder coligado são, respectivamente, os depositários pessoais
do potencial da mente, do potencial do poder supremo. Então, o Supremo ele ainda não opera pessoalmente essas atividades. E quando esses coligados do paraíso, então, colaboram para criar os servidores de Agona, esses últimos ficam inerentemente envolvidos em algumas fases da supremacia, que os reveladores não revelam aqui. Os servidores de Agona são, então, um reflexo no universo central perfeito de certas potencialidades evolucionárias dos domínios do espaço-tempo. E tudo isso é revelado quando um servidor passa pela transformação da sua recriação. Então, eles acreditam que tal transformação aconteça em resposta à vontade do Espírito Infinito, sem dúvida, agindo em nome do Supremo. Os guias graduados, então, não são criados pelo Ser Supremo, mas todos os reveladores conjecturam que a deidade especial, de algum modo, está relacionada às transações que trazem esses seres à existência. Já a Avona, que agora é atravessada pelos mortais ascendentes, então todos nós, em direção ao paraíso e ao Pai, passaremos por Avona, é hoje diferente sobre muitos aspectos do universo central no início dessa criação, tal como era antes do tempo de Granfanda. Granfanda foi o primeiro mortal que chegou ao corpo de finalitores e que é hoje quem preside todos os corpos de finalitores, né? É o Big Chef lá, né? A chegada dos ascendentes mortais aos circuitos de Avona inaugurou modificações radicais nessa organização da criação divina central. Modificações que eles imaginam que, sem dúvida, foram iniciadas pelo Ser Supremo, já no início do processo de desenvolvimento do Ser Supremo, em resposta à chegada dos seus primeiros filhos experienciais dos 7 superuniversos. O aparecimento dos guias graduados, junto com a criação de supernafins terciários, é indicativo dessas atuações do Ser Supremo. Ok. Voltando, então, aqui falamos daqueles que não têm sede, que são os mensageiros solitários, da Ilha Central de Luz, os auxiliares pessoais, e ali na esfera de Avona, que nós temos esses guias graduados. Quando nós vamos para a capital do superuniverso, nós temos os supervisores do circuito. Eles são uma criação exclusiva do Espírito Infinito que funcionam somente como agentes, representantes, né, do agente conjunto. Falando um pouquinho mais desse povo aqui, a gente pode ver o seguinte: todos os sistemas de energia do espaço estão sob controle e sujeitos a uma supervisão inteligente. Os supervisores dos circuitos do universo ocupam-se não dos reinos da energia pura física, puramente física ou material, que essa energia puramente física e material é do domínio dos diretores de poder do universo. Mas os diretores de circuito, supervisor de circuito da energia espiritual, é relativo àqueles circuitos modificados que são essenciais à manutenção dos seres altamente desenvolvidos espiritualmente, tanto quanto dos tipos mononciais ou de transição de criaturas inteligentes. Os supervisores, eles não dão origem a circuitos de energia e de superessência de divindade, mas, em geral, eles têm a ver com circuitos espirituais mais elevados, do tempo e da eternidade, com todos os circuitos experienciais relativos envolvidos na administração das partes componentes do grande universo. Então, eles dirigem e manipulam todos esses circuitos de energia e espírito fora da Ilha do Paraíso. Nas esferas do espírito, lá no paraíso, que são as 7 esferas sagradas do espírito,
Os 7 supervisores integrados dos circuitos e a primeira ordem dos centros supremos de potência efetuam uma ligação sob a direção dos executivos supremos. Nós já tivemos uma aula com estudo dos executivos supremos, que comandam, então, esse grupo de seres aqui, e resulta na coordenação subparadisíaca de todos os circuitos materiais e espirituais que vão até os 7 superuniversos. Aí, ainda falando desses supervisores do circuito do universo, eles atuando no universo local, então eles não atuam só lá nas esferas ou na capital dos universos, mas quando eles atuam no universo local ou em um universo mais elevado, os supervisores do circuito dirigem todos os envolvidos nos circuitos adequados a serem empregados na transmissão de todas as mensagens espirituais e relativas ao trânsito de todas as personalidades. No seu trabalho de supervisão dos circuitos, esses eficientes seres utilizam todas as forças intermediárias, personalidades e agências no universo do universo. Eles empregam as altas personalidades espirituais de controle dos circuitos, não reveladas, e são assistidos por inúmeras equipes compostas de personalidade do Espírito Infinito. Olha que interessante, eles que isolariam um mundo evolucionário caso o seu príncipe planetário se rebelasse contra o Pai Universal e seu filho regente, que é o nosso caso aqui. Então, nós teríamos um supervisor do circuito dos universos, que é o responsável pelo isolamento do nosso mundo e dos outros planetas que estão também em isolamento, em função da rebelião de Lúcifer, né? E eles são capazes de retirar qualquer mundo de certos circuitos da ordem espiritual mais elevada do universo. Mas eles não podem anular as correntes materiais dos diretores de potência. Então, eles não têm nenhuma interferência na relação material, nos circuitos materiais dos universos. Os supervisores do circuito do universo têm como circuitos espirituais algo como a relação que os diretores do poder do universo têm com circuitos materiais. As duas ordens são complementares, exercendo juntas toda a supervisão de todos os circuitos materiais e espirituais que são controláveis e manipuláveis pelas criaturas. Ainda seguem os reveladores, falando sobre os servidores supervisores do circuito, que os supervisores do circuito exercem certa supervisão sobre aqueles circuitos da mente que são associados ao espírito. Então, assim como os diretores de potência têm uma certa jurisdição sobre aquelas fases da mente associada à energia física, então do nosso cérebro, nosso intelecto associado à energia física, a mente mecânica. Em geral, as funções de uma ordem expandem-se por ligação com a outra, mas os circuitos da mente pura não estão sujeitos à supervisão de nenhum deles, porque ela advém do Espírito Infinito através da ministra divina. As duas ordens não são coordenadas. Em todos os seus múltiplos trabalhos, os supervisores do circuito universo ficam sujeitos aos 7 diretores do poder supremo e aos seus subordinados. Finalmente, falando aqui ainda dos supervisores do circuito, dizem os reveladores lá, se bem que os supervisores do circuito sejam inteiramente iguais dentro das suas ordens respectivas, todos são também indivíduos distintos, são verdadeiramente seres pessoais, mas possuem um tipo de personalidade outra que não adotada pelo Pai. Então, quem concede a personalidade a eles é o Espírito Infinito,
E é um tipo de personalidade que não é encontrado em qualquer outro tipo de criatura em toda a existência universal. Nós iremos reconhecê-los e saber deles à medida que nós evoluirmos no caminho interno do paraíso. Mas nós não teremos nenhuma relação pessoal com eles. São os supervisores do circuito que se ocupam estrita e eficientemente do seu assunto. Lidam somente com aquelas personalidades e entidades que têm a supervisão dessas atividades e envolvem os circuitos sujeitos à sua supervisão. Então, esses supervisores do circuito, eles têm uma divisão de 4 grupos. A primeira divisão delas é dos supremos do circuito, né? Esses supremos do circuito, eles são 7, e eles estão centrados nos 7 mundos piloto dos circuitos de Avona. Então, cada circuito de Avona, que são 7, né, tem um mundo piloto lá, e esses supremos do circuito estão centrados, então, ali naqueles circuitos de Avona, e eles são só 7. Nós temos ainda os associados dos circuitos, que são, então, outra categoria, outro grupo dessa parte dos supervisores de circuito. E esses ficam nas 7 esferas sagradas do Espírito Infinito. E eles dirigem os 7 circuitos dos 7 superuniversos, desde essa localização deles ali nas 7 esferas sagradas do Espírito Infinito. Aí, o terceiro grupo desses supervisores do circuito são os secundários, né? Os supervisores secundários dos circuitos. Quem são esse pessoal, né? Quem é esse pessoal? Eles são os supervisores secundários do universo local, do tempo e do espaço, estão estacionados nos mundos sede de cada superuniverso. Então, em cada superuniverso tem um deles. Os setores maior e menor são divisões administrativas dos supergovernos, mas não se ocupam com as questões da supervisão da energia espírito. Não sei quantos supervisores secundários de circuitos existem no grande universo, mas em Uversa há 84.691 desses seres. Os supervisores secundários estão sendo constantemente criados, e de tempos em tempos eles surgem em grupos de 70 nos mundos dos executivos supremos, que estão lá nas esferas sagradas do espírito. Nós podemos obtê-los por requisição quando vamos fazer o estabelecimento de circuitos separados de energia espiritual e de poder de ligação para novos universos em evolução que se encontram sobre a jurisdição deles ali. Então, além disso, nós temos finalmente aqui, como parte desse grupo de supervisores do circuito, o que eles chamam de terciários do circuito, né? Que são um supervisor terciário de circuito funciona nos mundos sedes de cada universo local. Então, nós temos um supervisor desse em Salvington, por exemplo, no nosso universo local. Essa ordem, bem como a dos supervisores secundários, está em contínua criação pelo Espírito Infinito, né? Sendo também criados em grupos de 700. Lá, os secundários eram em grupo de 70, aqui são 700. Eles são designados para o universo local pelos anciões dos dias. Então, eles são, de certa forma, um representante dos anciãos dos dias nos universos locais. Os supervisores dos circuitos são criados para as suas tarefas específicas e servem eternamente nos grupos do seu compromisso original. Eles não fazem rotações no serviço e, por isso, efetuam um estudo
durante toda uma idade dos problemas existentes nos reinos do seu compromisso original. Por exemplo, o supervisor terciário de circuitos de número 572.842 tem funcionado em Salvington desde a concepção inicial do nosso universo local e é um membro da assessoria pessoal do nosso Michael de Nebaron. Tá? Ok. Com isso, nós passamos essa fase da sede do capital do superuniverso e continuando, então, aqui, dentro da sede capital do superuniverso, além dos supervisores dos circuitos, nós temos ainda os diretores de censo. Então, quem são esses caras, diretores de censo? Os diretores de censo, além da mente cósmica, da inteligência, da informação universal, ser conhecedora da presença e do paradeiro de todas as criaturas pensantes, olha só, há em operação no universo dos universos um método independente para se manter a contagem de todas as criaturas volitivas. Então, é assim, é meio que um backup de um sistema que já existe e que esses caras aqui, então, fazem essa esse backup. Os diretores do censo, eles são uma criação especial e completa do Espírito Infinito. Existe em números desconhecidos. Eles são capazes de manter uma sincronia perfeita com a técnica de refletividade do superuniverso, que nós já vimos algum tempo atrás, né? E, ao mesmo tempo, são pessoalmente sensíveis e responsivos à vontade inteligente. Por uma técnica que nós não conseguimos compreender completamente, veja só, eles tomam conhecimento do nascimento de um ser de vontade em qualquer parte do grande universo e são competentes para nos fornecer o número, a natureza e o paradeiro de todas as criaturas de vontade, em qualquer parte da criação central dos 7 superuniversos. Eles não funcionam no paraíso porque lá esse conhecimento é inerente às deidades que sabem de todas as coisas. Os 7 diretores do censo operam em Avona e cada um fica estacionado em um mundo piloto de cada circuito de Avona, com exceção desses 7 das reservas de ordem dos mundos do espírito no paraíso. Todos os diretores do censo funcionam sob a jurisdição dos anciões dos dias, que é na capital de cada superuniverso. Um diretor de censo preside as sedes centrais de cada superuniverso e comanda, na capital de cada universo local, a milhares e milhares de seres. As personalidades dessa ordem são iguais, exceto aquelas dos mundos-pilotos de Avona e os dirigentes dos 7 superuniversos, que já falaram anteriormente. No 7º superuniverso, nós temos 100.000 diretores do censo designáveis para os universos locais. Por que 100.000? Em cada superuniverso, nós deveríamos ter exatamente 100.000 universos locais, por isso que é 100.000. Então, um para cada universo local. Isso não inclui o corpo de assessoria de Usatya, que é o comandante dos diretores de censo do 7º superuniverso. Usatya, como outros comandantes do superuniverso, não se sincroniza diretamente com o registro da vontade inteligente. Ele funciona como uma espécie totalizadora dos informes que ele recebe dos seus subordinados. Os diretores do censo, eles ocupam-se com as criaturas volitivas para registrar o fato da função da vontade. Os diretores do censo ocupam-se com as criaturas volitivas para registrar o fato da função da vontade. Não se preocupam com os registros da vossa vida, nem com os atos dela.
O diretor do censo de Nebadon, em Salvington, é pessoalmente sabedor da vossa presença aqui em Urântia. Ele permitirá a confirmação dos registros da vossa morte no momento que cessardes de funcionar como criaturas volitivas. Periodicamente, os registradores de Uversa registram o status do superuniverso, tal como está indicado nos anais e na personalidade de Usati. Esses dados do recenseamento são do superuniverso e não são transmitidos à Avona nem ao paraíso. Os diretores do censo registram a existência de uma nova criatura de vontade sempre que acontece o seu primeiro ato de vontade. Então, apareceu o primeiro ato de vontade, o cara registra que tem um ser inteligente lá. Indicam a morte de uma criatura de vontade quando acontece o seu último ato de vontade. O surgimento parcial da vontade, observado nas reações de alguns dos animais mais elevados, não pertence ao domínio dos diretores do censo. Eles não mantêm a conta de nada que não sejam as autênticas criaturas de vontade. Então, portanto, eles não são sensíveis a nada, a não ser a função da vontade. Mas não sabemos exatamente como eles registram a função dessa vontade. Esses seres têm sido sempre, e sempre serão, os diretores do censo, e seriam relativamente inúteis em qualquer outra divisão de trabalho do universo. Mas eles são infalíveis na sua própria função, nunca cometem erros, nem falsificam nada. E apesar dos seus poderes maravilhosos e prerrogativas inacreditáveis, são pessoas, têm uma presença espiritual e uma forma reconhecível. Bom, aí terminamos aqui essa questão dos diretores de censo. A partir daí, nós começamos a falar das capitais dos universos locais, né? E quem que se encontram nessas capitais? Nós estamos falando dos inspetores associados. E ali, nas capitais dos universos locais, esses inspetores associados são, assim, eles estão subordinados, de certa forma, ao 7 Executivo Supremo, nas 7 esferas do Espírito Infinito do Paraíso, e funcionam coletivamente como uma junta administrativa de superdirigentes do superuniverso. Os inspetores associados são uma corporificação pessoal da autoridade dos Executivo Supremo para os universos locais do tempo e do espaço. Esses observadores dos assuntos das criações locais são uma progenie conjunta, né, do Espírito Infinito, a terceira pessoa da deidade, e os 7 Espíritos Mestres do Paraíso. Então, nos tempos próximos à eternidade, 700 mil desses seres foram personalizados e seus corpos de reserva habitam o paraíso. Os inspetores associados trabalham sob a supervisão direta dos 7 Executivos Supremos, são representantes pessoais deles e têm os devidos poderes nos universos locais do tempo e do espaço. Um inspetor permanece designado para a esfera, a sede central de cada criação local, e está estreitamente associado com a união dos dias residente. No nosso caso, esse união dos dias é o Emanuel, aqui no universo local de Nebadon, né? Então, ele está estreitamente, o nosso inspetor associado aqui, estreitamente ligado ao Emanuel. Os inspetores associados recebem informes e recomendações somente das suas subordinadas. Quem são as subordinadas? São as sentinelas designadas, que nós vamos falar daqui a pouquinho. Estão estacionadas nas capitais dos sistemas locais de mundos habitados.
as quais fazem relatórios apenas ao seu superior imediato, o Executivo Supremo do universo envolvido. Então, com isso, nós tratamos aqui dos inspetores associados. Aí, descendo um pouco mais, depois das capitais dos universos locais, a nível sistêmico, né? Então, na capital dos sistemas, nós temos lá as tais sentinelas designadas. Essas sentinelas designadas, elas são personalidades coordenadoras, representantes de ligação dos 7 executivos supremos. Elas foram personalizadas no paraíso pelo Espírito Infinito e criadas com os propósitos específicos das suas designações. Elas têm um número estacionário e hoje existem exatamente 7 bilhões delas. Então, esses 7 bilhões delas é o que nós estamos falando para atender a esse trabalho que elas têm que exercer nos sistemas locais. Do mesmo modo que um inspetor associado representa os 7 executivos supremos num universo local, há em cada um dos 10.000 sistemas dessa criação local uma sentinela designada, que atua como representante direta da bem distante Suprema Junta de Supercontrole dos Assuntos dos 7 superuniversos. Então, essas sentinelas estão em serviço no governo do sistema local de Orvonton e atuam sob a autoridade direta do Executivo Supremo número 7, o coordenador do 7º superuniverso. Mas na sua organização administrativa, todas as sentinelas a serviço em um universo local estão subordinadas ao inspetor associado, que nós falamos agora há pouco, que se encontra na sede central do universo local. Dentro de uma criação local, as sentinelas designadas servem em rodízio. Então, a cada milênio do tempo do universo local, elas são transferidas de um sistema para outro. E elas estão entre as mais elevadas classes de personalidades estacionadas em uma capital de sistema, mas nunca participam das deliberações que concernem aos assuntos do sistema. Nos sistemas locais, servem como dirigentes ex officio dos 24 administradores que provêm dos mundos evolucionários. Como nós temos aqui a nossa junta diretiva de 24 administradores lá no nosso sistema. Mas fora disso, os mortais ascendentes têm pouco contato com elas. As sentinelas ocupam-se quase que exclusivamente em manter o inspetor associado do seu universo local plenamente informado sobre tudo o que importa em relação ao bem-estar e ao estado geral dos sistemas da sua designação. Então, ela é uma observadora que informa tudo o que está acontecendo aqui. Essas sentinelas designadas e os inspetores associados não se reportam aos executivos supremos por meio da sede central de um superuniverso. Elas são responsáveis apenas perante o Executivo Supremo do superuniverso envolvido. Então, nem os anciões dos dias não exercem nenhum controle sobre essas sentinelas, e as suas atividades são distintas da administração dos anciões dos dias. Os executivos supremos, os inspetores associados e as sentinelas designadas, juntos com os omniafins e uma hoste de personalidades não reveladas, constituem um sistema eficaz, direto, centralizado e muito vasto de coordenação consultiva e administrativa. Então, a função delas é principalmente administrativa, de informação do que está acontecendo em cada
universo local. E com isso, nós então falamos aí das nossas sentinelas e terminamos aqui o estudo de hoje, né? Falei que ia ser rapidinho e que a gente não ia nem se demorar muito. Tá feito. Ué, mas já, Henrique, eu pensei que tinha mais assunto, estava esperando que você falasse mais, ué. Ué, o documento é curtinho, né, Fernando? Não tem Obrigada, muito o que Henrique. falar lá. Mas é uma matéria, de nada, Lilian, mas é uma matéria muito árida, né? Porque é uma questão administrativa, governamental, e a gente fica aborrecido de ler esses textos sobre essas personalidades. Mas, como eu já falei lá no início, mostra bem a estrutura criada pelo pai para assistir a todos os seres do universo, dos universos, na sua jornada evolutiva, né? Então, é um tema difícil, não difícil, mas não é tão entusiasmante para a gente estudar. Estamos falando de governo, e governo sempre é um negócio que não é do agrado de todo mundo, mas interessante, eu acho, né, para todos nós. Então, é isso. Outros, vamos lá. Eu falei que ia dar tempo de ver a novela hoje, vocês não acreditaram? Tá bom, pessoal. Parece que todo mundo entendeu tudo, mas fala lá, Hélio. Bom vê-los a todos. Você, em particular, Henrique, parece que estava remoçando, está parecendo um menino, cada dia mais bonito, cada dia mais jovial. Parabéns Poxa, pela agora eu palestra. fiquei entusiasmado. Olha que eu fiquei com Parabéns pela ciúme. palestra. Está querendo alguma coisa. No final eu faço o pedido. Mas o Henrique já me conhece, sabe que quando eu rasgo seda no início, vem pancada na sequência. Ai, ai, ai. Não, mas na verdade hoje eu vou falar mais de mim do que da apresentação. Parece que eu já vi esse documento, o 24, muitas vezes. Não sei quantas precisar, mas eu já vi muitas vezes. Sei. E confesso para você que parece que eu estou vendo pela primeira vez. Aí eu começo a pensar, será que eu sou obtuso? Será que eu não consigo captar nada? O que o Henrique falou aqui, do jeito didático, nesses esquemas, nessas tabelas, correlacionando esses seres com a atuação deles, correlacionando esses seres com a lógica da hierarquia. Eu falei, puxa vida, mas será possível que eu sou tão retardado assim? Retardado. Então, eu estou fazendo pergunta, mas já tem gente aí que já está respondendo, sem me conhecer. Mas, enfim, eu desafio ele a um debate comigo, ele vai ver que ele é mais retardado que eu. Mas voltando para o ponto, mas muito mais retardado. Mas vamos lá, voltando para o ponto. Me parece que a didática que nós elegemos, o desafio está feito, a hora que você quiser, estou disponível. Mas voltando para o ponto, antes de ser ofendido, eu queria entender o seguinte: a lógica da escola orante é diferente da lógica dos grupos de estudo. Os grupos de estudo seguem a seguinte lógica: começa na sequência que o livro foi publicado. Começa do documento 1 e vai até o documento 196. E eu sempre fiquei pensando com meus botões, por que começa pelo mais difícil? Nós já estamos na aula 123. Em princípio, quem assistiu todas as aulas desde o início deveria ter um grau de compreensão diferenciado em relação a quem se agregou a esse estudo ao longo dessas 123 semanas de estudo. Em princípio, já tem uma base de conhecimento tal e tanta que não deveria ter dificuldade nenhuma, rigorosamente nenhuma, de entender com clareza tudo isso. Ou seja, continua sendo difícil.
E me parece que a lógica da escola Urântia é mais adequada. Começa pelo mais fácil, assim como se fosse um curso de graduação, e vai, a cada aula, ou a cada tempo, a cada período, vai aumentando o grau de dificuldade. Ou seja, o esqueminha que foi feito hoje, você é do documento 24. Como é que funciona o estudo nas salas Zoom? É parágrafo a parágrafo, documento a documento, parágrafo a parágrafo, e no final das contas nem é possível concluir o documento, na mesma aula. Às vezes demora várias aulas ou várias semanas para se concluir o documento. Depois que termina esse documento, o que acontece? As pessoas não têm nenhuma compreensão mínima do que você disse hoje. Aí é que eu começo a questionar, ou seja, eu estou fazendo uma exposição para dizer o seguinte, que mesmo na aula hoje tua, com todos os esqueminhas, com toda essa coisa que você construiu, ainda, se fosse fazer um questionário assim no bate-pronto, aqui, ao vivo e a cores, que fosse das 10 perguntas que você vai postar amanhã, a maioria ia tirar nota baixa. Mas eu estou convencido, aposto até dinheiro com quem quiser apostar e ganhar dinheiro fácil de mim, eu aposto dinheiro. Vão errar muito. Mas, enfim, isso é apenas o preâmbulo para fazer uma pergunta. Henrique, você leu esse documento muito mais vezes do que eu, e eu estou convencido disso. Você achou fácil a compreensão disso tudo? Olha, eu não acho fácil a compreensão disso, porque esse documento, como eu falei, ele não desperta interesse na maioria dos seres mortais, por ser um documento que trata de uma questão administrativa, burocrática. Então, a gente tem a impressão de que não traz um crescimento espiritual para a pessoa, coisa que eu discordo, mas a primeira impressão é essa. Então, a gente tem uma facilidade muito grande para assimilar aqueles temas que despertam um interesse imediato em nós, como falar de Jesus, como falar dos ajustadores do pensamento, mas falar de censor, né, de contagem, um cara que conta quantas pessoas nasceram e quantas pessoas morreram, não é uma atividade que parece ser do nosso interesse imediato. Mas é importante na medida em que a gente compreende que existe uma estrutura governamental, uma estrutura administrativa. Nós já vimos em outras partes da revelação que assim, o universo, se ele tem uma organização, se ele parece estar controlado e arrumado e administrado, é porque tem uma mente por trás dele. Não seria possível ter um universo dos universos como o que nós temos, com essa vastidão e essa coisa toda, se não houvesse uma mente controlando tudo isso. E, claro, essa mente é a do Espírito Infinito, ele é o Deus da ação, assim como o nosso braço responde a um comando do nosso cérebro, a localização e a dinâmica de relacionamento de um planeta com o outro responde a essa força diretiva dos diretores de potência que organizam esse sistema de gravidade, esse sistema físico, para evitar que o sistema colapse. Nós não podemos confundir as coisas no sentido de que, bom, então já está tudo perfeitamente organizado e controlado. Não é assim, porque, na verdade, existe um crescimento e um desenvolvimento
para o aperfeiçoamento, que é volitivo. Mas o nosso universo dos universos é tão grande, as forças da natureza são tão grandes, que se não houvesse um certo controle, a gente teria a probabilidade de tudo isso colapsar. Então, assim, os diretores de potência, eles atuam de uma forma a controlar para que esse colapso não aconteça, mas, ao mesmo tempo, permitem uma evolução natural de toda a energia física, até que ela seja plenamente estabilizada. Então, eu acho que compreender isso daí é interessante, é bom. Diga, Hélio. Na verdade, a minha exposição inicial não era propriamente entrar no conteúdo. Ainda que o objetivo da aula seja o conteúdo. O que se pretende é que, pelo menos, esse grupo seleto que está aqui, tenha condições de replicar esses conhecimentos. Se não for de uso pessoal, poder alguém perguntar, escute, você participou lá da aula do Henrique, explica para mim, se todo mundo estaria qualificado no nível do Henrique de explicar o que o Henrique ensinou. Eu confesso, eu não teria condição de explicar, tendo lido muitas vezes e tendo visto a tua palestra. Segundo o Tony, eu sou obtuso. Então, sou exceção à regra. Mas, enfim, eu desafio alguém aqui nesse grupo, excetuando 2 ou 3, eu desafio a explicar com a grandeza que o Henrique explicou. Mas, de qualquer forma, meu objetivo não foi confessar a minha estupidez ou a minha ignorância ou a minha limitação. Eu usei a mim como exemplo, porque eu podia usar o Tony como exemplo. Mas, enfim, usei a mim para não ofender ninguém. Mas o objetivo é dizer o seguinte: será que nós não temos que rever a nossa metodologia de estudar o livro de Urântia? Veja bem, mesmo por esse processo de ler documento a documento, nas salas Zoom, verso a verso, será que não seria melhor alguém fazer uma apresentação como a tua e depois abrir debate? E não seria de maior proveito? Ou mudar a lógica, começar pelo mais fácil e chegar no mais difícil, como a escola Urântia está fazendo. Começou pelo mais fácil e está chegando no mais difícil. Então, na verdade, a minha participação aqui é exatamente essa: saber de você, que é o presidente da UAI, foi o presidente da UAB, e conhece muito disso tudo, se nós não estamos gastando tempo demais e resultado de menos. É isso que eu quero saber de verdade, não do conteúdo, porque o conteúdo com certeza eu vou apreciar com o tempo depois, offline. Não, Hélio, não estamos gastando tempo demais, não. As metodologias são diferentes, evidentemente, como você bem pontuou. E acho que os propósitos também são diferentes. Acho que o propósito aqui na escola é de dar uma visão geral, um overview, né? Um sumário desses tópicos, para que a pessoa depois consiga se aprofundar nos estudos e desenvolver seus estudos sozinho. Eu não acredito que, assistindo uma aula aqui, a pessoa possa deixar de ler o livro e fazer seus próprios estudos. Eu acho que sim, esta aula pode ajudar essa pessoa a desenvolver os seus estudos. De outro lado, o grupo de estudo também consegue fazer isso, mas eu acho que tem um propósito diferente, né? E esse propósito diferente é de trabalhar uma equipe com a certeza de que, trabalhando juntos, nós estamos, de alguma forma, promovendo um crescimento espiritual contínuo e uma melhor compreensão do livro. Então, sim, é mais demorado, a gente perde, não é que perde, a gente investe bastante tempo no estudo dos tópicos ali, e a gente divaga e aborda vários outros temas correlacionados, na esperança de que o interesse do estudante ali não se perca e de que ele vá, aos poucos, formando ideias e conceitos
que permitam realmente fazer uma interpretação do livro de uma maneira eficiente, além de fazer com que esse grupo, interagindo dessa forma, possa se entusiasmar para fazer formação de outros grupos de estudos e desenvolver a comunidade onde está. Embora a gente tenha alguns objetivos semelhantes, eu acho que os propósitos diários são bem diferentes, não sei. Então, não existe uma dinâmica certa ou uma dinâmica errada. Na verdade, tem muitos grupos de estudo que não seguem essa cronologia do livro. O nosso segue, mas tem muitos grupos que ficam focados ali apenas não, né? Focados em Jesus. Não se desenvolvem em outros temas. Tem alguns temas, alguns grupos, eu conheço um grupo que se dedica quase que tempo integral ao Pai, né? Que é um grupo canadense. Então, assim, acho que cada grupo define a maneira que acha que é mais conveniente, apropriada para si. Eu acho que tanto a escola como alguns grupos, como o grupo de Curitiba, têm produzido bons resultados, porque mantém uma audiência e mantém um grupo de pessoas interessadas nos estudos, porque justamente mantém esses grupos, né? O grupo de Curitiba, você mesmo aportou vários estudantes para esse grupo de Curitiba, e temos hoje, somando todos os que estão ali no nosso registro, uns 30, 35 estudantes que têm, se não sistemática e continuamente participado, tem um grupo importante participando em todas as reuniões, toda segunda-feira. Até porque o grupo está caminhando, eu entendo, nos seus estudos de uma maneira interessante, apesar de ser completamente diferente desta atuação que nós estamos tendo aqui na escola. Então, acho que, na verdade, não faz diferença. Eu acho que o importante é a gente aportar esse crescimento espiritual para cada um. Eu acho o estudo aqui da escola muito legal, mas acho ele superficial. E, assim, ele deveria ser um guia para as pessoas se aprofundarem nos seus estudos. Ninguém pode esperar que, fazendo o curso aqui, realmente vá virar doutor só de ouvir a palestra do dia aqui, né? Não é possível que isso aconteça, né? Mas tá bom, não sei se eu ajudei ou compliquei mais ainda, mas vamos lá. Lília. Oi, Henrique, parabéns pela sua exposição. Hoje eu Obrigado. estava pensando, assim, que a primeira revelação veio com o Lano Nandek, quer dizer, alguém aqui mais próximo, né, do nosso sistema. Depois, a segunda veio com os filhos materiais, né? Então, eu acredito que ali eles mostraram uma revelação, assim, mais próxima ali também do sistema, né? Porque eles eram do sistema, mas já vinham do planeta deles, né? De outro local, vamos dizer assim. E depois veio o Melquisedeque, que daí já é um ser de um nível mais perto de Jesus, vamos dizer assim, né? E depois veio Jesus. E agora, Jesus, que é do universo, né? Ele veio nos trazer uma revelação maior, uma revelação do Pai. Agora veio o livro de Urântia, que nos vem trazer realidades do paraíso e realidades de toda a administração. Então, eu fico pensando que provavelmente nós já temos, entre aspas, capacidade para entender algo do paraíso, né? Ou assim pensa, ou assim, lógico, os reveladores nos
pelo menos aqueles que conseguem um pouco, né, nos acharam dignos de revelar, vamos dizer assim, tais realidades espirituais paradisíacas e até de administração. E eu me sinto, assim, até privilegiada de saber disso, sabe? Eu digo, nossa, mas é uma realidade muito, muito avançada para se saber. Não é uma coisa assim que, né? Porque você fica pensando, como você perguntou, por que é que eles vieram nos falar essas realidades, se ao mesmo tempo estão longe de nós, longe e não, porque alguns desses seres, como eles controlam a mente, né? O espírito infinito é o controlador da mente humana. Então, e de todas as mentes. Então, isso vem diretamente a nós, e de saber que existem todos esses circuitos. Então, para alguma coisa, eles confiaram essas realidades a nós. É muito interessante. E também acho que isso, de certa maneira, vai completar um conhecimento que nós temos que ter a partir daqui, né? Apesar de a gente achar um pouco árido, às vezes, você saber que fulano faz isso, que ciclano faz aquilo, puxa, mas eles estão lá eles são pessoas de Avona, ou coisa parecida, não sei, ou trabalham em Avona, se trabalham em Avona, não trabalham... Então, mas existe todo um circuito que chega até o planeta, eu penso assim, né? Obrigada, viu? Obrigado, Lilian. Muito obrigado. Oi, Neemias. Bom, realmente eu acho que esse comentário do Aélio, né, falando que a escola, de repente, não consegue ensinar tão bem. Mas eu acho que quem estuda para preparar uma aula é quem mais aprende. É verdade. Então, de repente, se cada um aceitasse o desafio de preparar uma aula, eu acho que entenderia melhor que quando a gente está tentando, está organizando o material, tornando isso didático, tornando isso mais fácil, a gente consegue aprofundar no conhecimento, a gente consegue aprender mais. Eu aprendo muito quando eu preparo a aula, porque aí eu tenho a necessidade de entender para tentar transmitir. E não aprendo tanto quando estou assistindo a aula. Essa é a verdade. O que eu entendi que o Aélio falou, na verdade, foi exatamente isso. Ele estava questionando, na verdade, se a gente não deveria fazer os grupos de estudo de uma outra forma. Porque nos grupos de estudo, geralmente, a gente faz a leitura seguida, né, sequencial do livro. E ele disse o seguinte, é verdade, muitas vezes um capítulo leva 4, 5 semanas, porque... E não é errado isso, é bom também. As pessoas participam bastante, acabam colocando assuntos que de uma forma bem distante remetem ao livro, né? E aí a gente acaba se desviando do foco principal. Mas também isso não tem problema, porque isso faz parte da dinâmica das pessoas daquele grupo e tá tudo certo. E ele disse o seguinte, que quando as aulas, se eu estiver errada, depois você me corrige, Ana. Quando, com relação às aulas da escola orante, ele acha mais assertiva, porque alguém prepara, né, uma aula, faz uma apresentação e fica mais fácil você ficar dentro do tema e você seguir e conseguir captar o conhecimento, mesmo que seja mínimo, daquele capítulo. Eu tinha entendido isso, pelo menos. Não sei, Hélio. Sueli, obrigado. Você falou com muito menos palavras o que eu tentei afirmar. É isso mesmo. O livro tem 196 documentos. Se fosse possível, uma reunião por semana, estudar um documento, seriam 196 semanas. O ano tem 52 semanas. Pronto. É só multiplicar, tirar aí os feriados e os recessos. É um desafio ler o livro inteiro, capa a capa, participando uma vez por semana das salas. Todo mundo tem agenda complicada, tem atividade secular, enfim, é difícil. Tá, mas isso tudo é chovendo molhado.
Eu tenho outro propósito, é apenas a base para fazer um questionamento. E você colocou bem, eu estou questionando. Por quê? Eu conheci o livro em 2013, comecei a estudar para valer em grupo em 2014. Porra, e eu continuo. Olha, eu sou bem sucedido na profissão, eu sempre fui muito bem sucedido em tudo, fiz dinheiro, tenho patrimônio, ou seja, não sou tão burro quanto eu penso o Tony. Mas, enfim, confessei aqui que todo esse tempo lendo o livro de Urantia, eu ainda me considero aprendiz, e um aprendiz em nível baixo. Aí, o defeito está em mim? Segundo o Tony, está. Mas vamos lá, mas será que só eu que estou camelando aqui? Tá. Então, eu não estou na liderança do movimento, eu não estou na UAB, não estou em grupo nenhum, mas eu penso que alguma coisa está errada. Ou todo mundo aqui é idiota, ou só o Aélio é idiota, que não está conseguindo avançar muito. Está avançando tão lentamente. Tá. Tem alguma coisa para fazer. Então, os pensadores da organização têm que começar a pensar a organização. Pô, não é possível. Se o modelo está dando certo, vai, ok, está dando certo. Vamos voltar para a Escola Urantia. Você, Sueli, falou muito bem, o modelo da Escola Urantia, os administradores, os dirigentes estão de parabéns. São 3 módulos com 49 aulas por módulo, são 147 aulas no todo para fechar o curso. Ora, 147, o livro são 196, ou seja, já tem aí 147 para 196, já tem uma condensação. É óbvio, não é uma aula por capítulo ou por documento, tem alguma coisa assim. Mas, apesar de 147 ter que colocar 196, eu estou achando fantástico, é muito melhor do que os estudos assim das salas 1, no modelo que está sendo feito lá. Eu vejo todo mundo começando, e aí eu vejo gente, eu li 2 vezes o livro, eu li 3 vezes o livro, 4 vezes o livro, quando começa a dar uma contribuição, eu diz, não sabe nada. Não só eu que sou idiota, tem mais idiota aqui que não sabe quase nada. Ou seja, aí não é mais problema dos idiotas, o problema é de quem está organizando tudo isso, que tem que encontrar um jeito melhor. Vamos lá, eu imagino, aí é uma pergunta, vou fazer a pergunta. Eu imagino que esse grupo de formandos da Escola Urantia vai ser um grupo diferenciado dentro do movimento urantiano. Diferenciado de que maneira? Vão ser menos idiota que os outros. Tem que saber um pouquinho mais. E, vamos lá, pode ser que sabe um pouquinho mais para consumo próprio. Ok, já é um grande desafio, porque a gente está inserido em sociedade, a gente tem família, a gente tem amigos, tem parentes, tem empregados, tem... De alguma maneira, isso vai repercutir, vai replicar, vai em frente. Claro. Mas vamos lá, dentro do movimento urantiano, quantos desses formandos vão conseguir ser facilitadores melhor? E essa é uma pergunta que eu faço a mim e agora estou fazendo a você, Henrique, por favor. Na sua opinião, tudo que você falar é especulativo. Olha, Hélio, obrigado, viu? Eu acho que o crescimento começa aqui dentro, né, da própria sala. Mas não tem uma receita de bolo, não tem uma fórmula matemática que você fala, essa daqui é que dá certo, né? É por isso que os ensinamentos aí, a proposta é o desenvolvimento de uma relação, de uma religião pessoal. Cada um vai construir esse desenvolvimento da maneira como entender que se adequa mais a si mesmo, né? Então, não existe uma receita de bolo. A gente tem várias experiências feitas no mundo todo e não tem nenhuma que você fala assim, não, agora achamos o ovo de Colombo aqui. Não é. E eu repito, a pessoa que tem interesse tem que desenvolver o seu próprio estudo. Não basta participar de escola, de apresentações, elas ajudam, mas cada um tem que desenvolver o seu próprio relacionamento com Deus e com as revelações, né? A gente não consegue transferir as nossas experiências, é impossível fazer isso.
Eu falo isso porque tem muitos temas que, ao longo desses anos que eu estou envolvido com grupos de estudo, tem vários temas que eu repeti inúmeras vezes, de maneiras diferentes, para o mesmo público, e a maior parte desse público não assimilou ainda aquelas ideias, aqueles conceitos que eu me esfalfei de diversas formas para tentar transferir. Então, a gente não transfere esses conhecimentos. Existe uma ordem lógica de assimilação e de percepção na mente humana que é particular de cada indivíduo. Então, eu não sei quantas vezes nós falamos de diferentes temas, explicando de diferentes maneiras, e quando você aborda esse tema no mesmo grupo, você percebe que você não foi capaz de transmitir a ideia correta para o mesmo grupo da vez anterior, né? Então, às vezes, a gente se sente incompetente, incapaz. E eu acho que não é nada disso, é apenas a maneira como cada um percebe as coisas e o nível de interesse de cada um em cada um dos temas, né? Mas, enfim, eu acho que todos nós estamos nos esforçando, cada um de uma forma diferente, e tomara que dê certo, que a gente consiga fazer avançar. Eu acho que, no geral, a gente tem avançado. Mas vamos lá, Neemias, diga lá. Então, eu entendo que, acho que a pergunta que nós devemos fazer é o quanto nós aprendemos, né, depois de participar desses projetos. Não só a Escola Orante, mas assim, o quanto que eu já aprendi participando em grupos de estudos. O quanto eu aprendi participando da Escola Orante. O quanto eu aprendi preparando aulas para a escola. Eu acho que todos nós saímos sabendo um pouquinho mais. Às vezes não tanto quanto a gente gostaria, né? Mas a gente sempre aprende um pouquinho mais. E todos os métodos conseguem atingir as pessoas de um jeito ou de outro. E eu acho que esse é o caminho. A gente tem que encontrar métodos diferentes para conseguir atender pessoas diferentes. Não é que a escola é o melhor jeito, é um dos jeitos. Existem outras maneiras e, de repente, tem pessoas que preferem outras formas do que essa, ou gosta das duas, ou prefere essa do que a outra. E aí é um trabalho. Eu acho que a Escola Orante, eu acho que o grande trabalho da Escola Orante nem é exatamente esse, mas eu acho que, no meu ponto de vista, a minha opinião é o que fica para a posteridade, porque pode atingir não só as pessoas que estão aqui nessa sala, e aqui 20, 30 anos pode ter pessoas acessando esse material e sendo beneficiadas pelo trabalho. Então, eu acho que o que fica é esse material organizado, sistematizado, né? Tem todo um cronograma, tudo foi organizado dentro desses 3 capítulos e isso está disponível. Então, a qualquer tempo, qualquer época, uma pessoa pode entrar, iniciar o curso, se ela tiver a disciplina adequada, ela pode fazer todo o conteúdo e receber o certificado. Agora, se a gente pegasse esse modelo aqui, por exemplo, qual ela sugeriu, 196 documentos, e tentar fazer em 196 semanas, mesmo que a gente tentasse fazer isso, com discussões, a gente não conseguiria fazer um capítulo do livro Durante em 10 aulas, a gente não conseguiria. Talvez um ou outro capítulo, sim, mas quando você lê um parágrafo e discute esse parágrafo, às vezes você gasta a aula inteira nesse parágrafo. A gente sabe como é que são os grupos de estudos e a gente... um assunto leva a outro, que leva a outro, e suscita outros pensamentos e outras ideias surgem, e aí o cara já puxa um gancho de um outro assunto. E é difícil até, de repente, muitas vezes já aconteceu comigo em grupo de estudo, a gente voltar e pegar o fio da meada de novo, porque a gente foi tão longe, né? Viajou tão longe. E tudo isso é ruim? Não, claro que não, isso é ótimo, porque a gente aprende coisas que a gente nem imaginava que ia aprender naquele capítulo. A gente acaba abordando temas diferentes e a gente vai aprendendo e enriquecendo. Então, se a gente for pegar, por exemplo, capítulo 1, vamos ter uma aula e vamos discutir, a gente não vai conseguir fazer num dia. A gente
Se a gente tentasse fazer um tópico por aula, com discussões, já seria um grande avanço. Mas aí a gente levaria muito mais de 196 semanas, é o que acontece com os grupos, que muitas vezes você fica anos para conseguir fechar uma parte do livro durante, porque isso vai, né, o assunto se estende, avança. Mas o que, como eu disse no início, eu acho que o que a gente tem que pensar é que isso sempre contribui. De um jeito ou de outro, sempre vai contribuir, né? Não como a gente gostaria. E se a gente for fazer uma comparação com as escolas tradicionais, é da mesma forma. Se você for fazer um curso de direito, de engenharia, qualquer curso que seja, você não vai aprender mais na sala de aula do que aquilo que você aprende estudando em casa. Porque quando você passa ali 5 anos estudando, assistindo aula ali, se você não correr por trás, por fora, por assim dizer, se você não rever o material em casa da aula que você assistiu, se você não resolver exercícios daquilo que você assistiu, no dia seguinte você já esqueceu o que aprendeu na sala de aula. Então, a pessoa passa 5 anos num curso, ela vai aprender mais quando ela vai fazer o TCC. Aí ela é obrigada a produzir algo, a desenvolver uma ideia, defender essa ideia, e ela sabe que ela vai estar diante de uma bancada que é exigente e tal. Aí ela vai exigir dela mesma. Muitos nem estão preparados para fazer TCC, quase morrem para apresentar o TCC. E ainda assim, a pessoa pega o seu diploma, no caso de direito, por exemplo, ela nunca vai estar preparada para fazer a OAB. Às vezes ela tem que fazer mais cursinhos e se preparar especificamente para fazer a OAB. E a pessoa que faz a OAB, eu trabalho no cartório do fórum, e eu vejo o quanto há advogados despreparados. Você lê petições, você sente vergonha. Então, assim, mesmo depois de 5 anos de estudo, apresentou um TCC, estudou, passou na OAB, e ainda assim eles vão aprender trabalhando. Vai precisar de alguns anos de experiência ali na labuta para poder melhorar aquele aprendizado. Então, é assim, a nossa escola não pretende formar. Se a pessoa terminou o curso de escola orante, você, eu sei agora. Infelizmente, de repente, um percentual muito pequeno daquilo ali foi absorvido. Mas isso é o que estamos comemorando, é esse percentualzinho aí. Em relação ao comentário do Neemias, eu concordo 100%, mas na fala dele para mim ficou a impressão que eu me comuniquei mal. Nas últimas aulas tem sido feita referência a um documento específico do livro de Urante. É o 16, é o 17, é o 18, hoje foi o 24. E o que eu percebi, e eu já estudei esses documentos todos, tanto diretamente, na leitura solitária, que é recomendado sempre, e eu também recomendo, porque a leitura solitária dá uma compreensão diferenciada, e é necessária essa compreensão diferenciada. Então, independentemente da metodologia que se escolha para estudar o livro, a leitura solitária é indispensável. Todos esses outros recursos são adicionais. Mas, enfim, voltando para me fazer entender melhor, eu percebi que esses documentos que eu citei há pouco foram possíveis ser explicados numa única apresentação da Escola Urante. E vou dizer aqui com todas as letras. Eu entendi melhor. Por quê? O que eu percebi? Que tem aqueles esqueminhas, aquelas correlações, aquelas apresentações relacionando, ou seja, ali tem um tratamento do instrutor. Tem uns que põem lá a transcrição do livro e fica lendo. A transcrição do livro, só é uma forma diferente. Em vez de ler o livro, está lá uma transcrição. Mas outros dá um tratamento para a informação. E o tratamento para a informação revela que houve um estudo mais aprofundado, que houve um tratamento diferenciado. Ou seja, quem preparou a palestra, preparou... Para chegar naquilo, foi horas. Eu já dei aula em curso de pós-graduação, viu, Tony?
Só para você ficar sabendo que eu sou obtuso, mas fui professor de pós-graduação, só para você ficar sabendo. Para não falar tanta bobagem assim à toa. Mas, enfim, eu percebi, e já foi falado aqui, eu percebi que o melhor jeito de aprender é justamente ensinar. Eu passei pela experiência como professor universitário. É o melhor jeito. Mas a maior parte aqui não vai ser professor aqui tão cedo, começando por mim. Tá. Mas, enfim, como metodologia, uma coisa é para proveito próprio. Para proveito próprio, vai lá, pega o livro e lê. Pronto, vai ter proveito. E vai ter acréscimos participando das salas Zoom, vai ter acréscimo participando das apresentações do Dalmolin, que são excelentes, das apresentações aqui. Aqui eu vou falar publicamente, que eu já disse privado. O nosso corpo docente é pequeno e cresceu uma enormidade. Mesmo figuras como o Henrique, que sempre foram bons, a apresentação mais recente dele é muito melhor do que as primeiras. Ou seja, o Henrique está muito melhor, o Neemias está muito melhor, o Mantovani está muito melhor, Lília está muito... Todos estão muito melhores. Claro, uns mais, outros menos, mas todos, sem exceção, estão muito melhores, o que prova que ensinar é a melhor forma de aprender. Mas, enfim, o que eu quero dizer, para não fugir muito, já tendo fugido, obviamente, é que as últimas aulas são voltadas para um documento em particular e a forma que elas foram apresentadas, mesmo da melhor forma ou de uma forma não tão boa, é muito superior ao estudo regular das salas Zoom, lendo ponto a ponto. Vamos lá, 196 documentos. Vamos imaginar, por média, eu não fiz a conta, eu não posso falar com propriedade, mas vamos imaginar que a gente leve 4, em média, 4 semanas ou 4 encontros para ler um documento. Você multiplica o 196 por 4, ou por 3, e por aí você vê quem é que vai conseguir ficar esse tempo todo sem gazetar as aulas e ter esse aproveitamento. Quem é que vai conseguir? É muito tempo. Tá? Ou seja, é importante que as lideranças comecem a ver metodologias melhores de aprendizado, tanto no proveito individual, quanto no proveito coletivo. Afinal, nós já somos uma comunidade, ou não? Então, você põe na mesma sala gente que está chegando agora com gente que já está estudando há 10 anos. É óbvio que quem está estudando há 10 anos, por mais obtuso que seja, sabe mais, pelo simples fato de estar mais tempo. Então, para esclarecer, Neemias, essas últimas aulas tem sido possível, sim, estudar um documento por aula, havendo não apenas alguém transcrevendo o livro para uma apresentação e ler, vou lá ler, e fazer um comentário em cima do que está sendo lido. Não, tem gente que vai muito adiante disso. E mesmo isso é melhor do que essas apresentações que a gente vê aí nas salas e as pessoas discutindo coisa que não tem nada a ver com o livro, inclusive, trazendo até informação de outros documentos que nem está sendo objeto de estudo. Ou seja, há um desperdício enorme. E daí eu estou falando como alguém que pensa em resultado. Ah, mas qualquer resultado é resultado. Claro, qualquer resultado é resultado. Qualquer coisa acima de zero é melhor que zero. É óbvio, não vamos nem perder tempo com essa discussão. Mas se a gente quiser resultados melhores, tem que se criar uma metodologia melhor. Desculpe ter atrapalhado a aula, mas eu estava com vontade de dizer isso há mais tempo. Obrigado, Hélio. Mas alguém quer acrescentar alguma coisa aí? A respeito dos pioneiros do movimento Urantia, né? Eles levaram muitos anos, né, para estudar todos os documentos para que, enfim, fosse liberado, fosse autorizado, né, a publicação em 55, né? Será que acrescentou alguma coisa na vida deles, na vida de cada um, na produção de algum material literário dos participantes? Será que esse tempo todo que eles levaram para estudar até que fosse liberada a publicação, será que ajudou, de certa forma, a esse pessoal do fórum? Só para fazer um registro antigo, né? Trazendo para a nossa realidade hoje, né? Tudo que temos estudado,
e o debate aqui levantado, será que a gente pode fazer uma correlação entre os pioneiros e nós, hoje da atualidade aqui no Brasil? Olha, essa é uma questão muito pessoal, né, Fernanda? Acho que cada um vai de uma forma. Tá? O que eu queria dizer é o seguinte, como é que, no meu caso pessoal, eu desenvolvi um entendimento. É lógico, eu li o livro umas 2, 3, 4 vezes. Bom, claro, dá um conhecimento panorâmico do livro de cima. Mas depois eu desenvolvi estudos de cada tema do livro. Fiz um estudo sobre alma, um estudo sobre personalidade, um estudo sobre... Então, quando você estuda por temas, assim, você tem um entendimento diferente. Eu acho que cada um tem que encontrar a sua forma para se desenvolver. Como eu falei antes, não tem uma receita de bolo. Estamos aqui 10 da noite. Eu convido a todo mundo a descansar e nos vemos aqui na próxima quarta-feira, certamente com a vontade de Deus, que sempre está presente. Vamos lá. Obrigado a todos. Boa noite. Bom Obrigada. descanso. Obrigado, boa noite. pessoal. Boa noite, pessoal. semana. Obrigado. Boa noite. Bom descanso.